Olá, meus queridos, rapaz, a graça, quem não me conhece, meu nome é Igor, né, e eu senti de gravar esse vídeo, né, um sonho que eu tive a respeito da volta de Cristo, e eu lendo a passagem em Números 13, né, Deus foi me revelando um sonho, que eu tive um sonho há cerca de um mês atrás, né, e esse sonho, ele, eu estava em frente de casa, né, e apareceu um rapaz, já do lado de casa, eu tava na frente de casa, né, para fazer exercício, atividade física, correndo, e eu vi um homem, né, do lado de casa, na casa ao lado, né, da minha, e sentado em uma portinha pequena, né, e um homem que eu nunca tinha visto, mas parecia que ele era meu vizinho, e lá onde esta casa ao lado, essa parte, ela é uma parede grande, né, e não tem porta, né, e do nada esse homem apareceu lá, né, eu sei que a gente puxou conversa, e eu me lembro que a gente conversou a respeito de algo que eu sei que ele falou bem assim, sobre sujeira, né? Que ele disse que ficou sujo como uma sujeira de um morador de rua, um mendigo, né? E eu até ri lá no sonho, eu falei, rapaz, então tu tava com diarreia, né? Pelo nível de sujeira que ele estava, né? E esse momento, do nada, eu, na outra parte do sonho, como se fosse mesmo sonho, só que eu tava na parte de trás de casa e eu comecei a olhar para o céu assim, né? E tava meio com uma face assim, o tempo tava meio sombrio, né? Tava quase escuro, né? O céu estava escuro, como escurece assim. E eu olhei para o céu e na hora que eu tava olhando para o céu, né? Eu vi, ele vinha assim, horizontalmente assim, um cavalo muito grande, né? Um cavalo grandão, grandão. E ao lado desse cavalo tinha uns quatro, seis, uns seis véus assim, tava o cavalo, né? E quatro, um cavalão grande, quatro a seis cavalos menores, né? E um véu tava segurando esse cavalo branco aos cavalos menores, né? E nesse cavalo grande, né? Tinha Jesus, tava deitado nele, no meio do cavalo grande, deitado, né? E nesses cavalos pequenos, né, havia outras pessoas. E essas pessoas, né, que estavam no cavalo menor, elas estavam dizendo: Ah, Jesus, isso aí era a palavra que veio, né, espraguejando, né? Era como se eu estivesse falado, é como se eu estivesse falando a mesma coisa que a mulher de Jó falou, né? Falou: Ah, esse Deus aí amaldiçoa ele, morre. Então essas pessoas começavam a espraguejar contra Jesus, né? E é, de acordo com a maneira que elas espraguejassem, né? Era como se elas perdessem a descrença. Ah, esse Jesus aí, entendeu? E a maneira que elas iam espraguejando, esse véu, né, se soltava. E exaltavam cada vez uma pessoa que estava nesse cavalo menor espraguejava contra Jesus e o véu se soltava, né? E chegou um ponto que todos os véus, né, que estava segurando essas pessoas, elas se soltaram, ao ponto do cavalo onde Jesus estava lá deitado em cima dele, soltasse. E aí, quando soltou, eu lembro que no próprio sonho, né, eu percebi que era revelação. E eu falei, nossa, é uma revelação de Deus, é uma revelação de Deus, né? E não, nesse momento que os, os cavalos o véu, né, se soltaram ali, ele começou a subir verticalmente, né? E eu sei que quando ele subiu verticalmente, eu começava a gritar, Jesus, seu lindo, Jesus, seu lindo, e parecia que as ruas assim começavam a ficar em silêncio, começava a ficar, como se diz a palavra, em silêncio, parecia que quase não tinha pessoas mesmo na rua, e o cavalo com Jesus ia subindo, subindo, subindo verticalmente pro céu, e cada vez ia ficando mais longe, eu gritava, mas parecia que Jesus não estava mais ouvindo, né? E aí
Ele sumia, desaparecia assim no céu, assim. E aí eu já acordei assim, e eu acordei já chorando e dizendo: Senhor, a sua vinda, a sua presença é melhor do que qualquer coisa, né? Eu acordei assim dizendo, e eu senti Deus falando bem assim: meus filhos estão se corrompendo. Falou: meus filhos estão se corrompendo. E a igreja não está pronta para minha volta, né? E aí eu já acordei e fui orar. Eu fui olhar qual era a hora no celular, e era 3 horas em ponto, né? E o que eu leio na Bíblia, né? E aí eu fui entender algumas coisas assim através da Bíblia, né? O que Deus está querendo dizer a respeito do sonho, né? Além de ser bem claro que Deus está dizendo, né, que a igreja, os filhos, né, estão se corrompendo, né, que a igreja ainda não está pronta, né, para a volta de Jesus, que Jesus quer vir, né, mas a igreja não está pronta, e talvez assim isso é uma forma de amar tanto a gente, que Deus não quer perder a gente, né, e aqui vai falar, né, em Números 3:26, assim: e caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã a Cádiz, né? E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel. Esse é o fruto da terra. Né? O que está contando a história é quando eles iam tomar ali Canaã, né? Promessa de Deus. E Deus falou para ele juntar ali os 12 principais, né, de cada tribo das famílias, né, os chefes de famílias, e levaram, né, 12 pessoas para espiar a terra, né, e eles ficaram lá, foram 40 dias, né, espiando a terra para ver o que havia lá. E estamos com essa história que né, eles começaram, né, a falar que havia lá pessoas grandes, eles eram fortes, né, que realmente manava leite e mel, a terra era boa, né. Isso é claro que havia pessoas grandes, na estatura, os filhos de Anak. Isso vai falar que ali, o que ele estava falando na verdade era que aquelas pessoas, né, não tinham conexão com aquela parte que falam em Gênesis, né, 6, os Anaks, aqueles gigantes, porque ali foi antes do dilúvio, né, mas que sim, eles eram pessoas grandes, mas que aquelas pessoas, além de grandes, elas também eram violentos e malignos, né? E aí o povo começou a murmurar no deserto, né? E ali em Cádiz, né? Foi um lugar de fracasso, né? Porque ali aconteceu bastante coisa, né? Ali a derrota, né? O pessoal sofreu uma derrota, né? E a morte da nação de Israel, né? A nação foi 40 anos no deserto, né? E daquela geração só sobreviveu Josué e Caleb, né? Que eles foram os únicos, né? Que perseveraram, né? Em seguir ao Senhor, e que neles havia outro espírito, né? E ali Miriam morreu, né? Moisés também ali feriu a rocha. Ali foi um lugar de fracasso, sim. E o que é interessante que, né, a rebelião em Cádiz, né, a rebelião que o povo teve, né, o povo falou, era melhor, né, se morrêssemos no Egito, né, o povo começou a desejar, né, querer voltar para o Egito. E eles começaram a murmurar e falar, como era bom, era melhor ter morrido no Egito. Se morrêssemos desse deserto, né. E olha interessante que o poder das palavras que tem, né, no capítulo 14, eles falam, se morrêssemos nesse deserto. Então as nossas palavras, né, nós seremos julgados por aquilo que a gente fala. Nós temos que ter cuidado com tudo que sai da nossa boca, né. E interessante que, né, a rebelião em Cádiz aqui, falando em Salmos 91, né, 95, do 7 ao 11, né, o salmista vai falar que a rebelião de Israel foi ter perdido, né, o repouso de Deus, né, que pelo fato deles terem se rebelado contra Deus, eles não entraram no repouso de Deus, ou seja, eles não entraram na terra prometida, né? E em Hebreus 4, 9 a 11, no Novo Testamento, fala que o repouso de Deus ainda estaria disponível, né?
e que a condição de que o povo eterno, né, somos o povo eterno, né, no Novo Testamento, é que não caiamos no mesmo exemplo de desobediência, porque a desobediência, né, do povo fez com que eles não entrassem na Terra Prometida. Eles não entraram no descanso de Deus, né? E interessante, quando aqui Deus fala, né? Disse o Senhor, conforme a palavra, perdoei. Porém, então, certamente como eu vivo e como a glória do Senhor encherá toda a terra, que Deus está dando a revelação que a glória do Senhor encherá toda a terra, né? Todos os homens que viram a minha glória, os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, me tentaram, essas 10 vezes não obedeceram a minha voz. Essa palavra 10 vezes, alguns estudiosos, né, falam que 10 vezes pode ser as formas, né, em que é escrito nos livros, né? Foram 10 vezes, 2 vezes tentaram no deserto, quando feriram a rocha, né? Ali quando o povo começa a adorar os bezerros, né? Bezerro de ouro. Então, contando ali, daria 10 vezes, né? Outros estudiosos dizem que 10 é o número 10, ele representam a integridade, né? E a integralidade, né? E ele fala que não verão a terra, né? Nenhum daqueles que provocaram, né? Porém, o servo Caleb, né? Porquanto nele houve outro espírito, olha interessante, em Caleb houve nele outro espírito e perseverou em segui-lo, né? E fala que ele o levaria à terra que entrou e a sua semente a possuirá em herança, né? E depois esses versos 25, no capítulo 14, ali é o início da peregrinação no deserto, né? Eles começam a peregrinar no deserto, né? E interessante que o fato da descrença do povo, né, que pelo fato de o povo desacreditar, quem nós vamos remeter lá, o sonho, né, que o povo começou a ter descrença. Eu acredito que aquelas pessoas estavam no cavalo, estavam descrentes, esse Jesus, né? As pessoas começaram a perder a fé, começaram a desacreditar daquilo que o Senhor prometeu, né? E a descrença custou toda uma geração de bênção, né? Da terra prometida que Deus desejava dar para eles. Ou seja, Deus falou, vocês vão entrar na terra que manda leite e mel. E a descrença daquele povo custou as bênçãos de Deus, né? Eles começaram a desacreditar porque eles estavam vendo, né? E Caleb e Josué, eles viram de outra forma, né? Eles viram sim que havia grandes pessoas ali, gigantes, né? Mas só que eles entenderam que com a ajuda do Senhor, eles conquistariam essa terra prometida, né? Que Deus desejou dar para eles. Então Deus já tinha dado a promessa. Então Deus já tinha dado uma ordem, né? Que ele daria a terra prometida. Nem o que eu tiro disso tudo, né? Como meu sonho. Que o tempo, né? As coisas que vão acontecendo, né? Às vezes a gente começa a olhar muito para o nosso passado. O Egito na Bíblia representa o mundo, né? Então, muitas vezes nós crentes, né? Acreditamos, né? A Bíblia fala em Gálatas também que Deus nos desraigou deste mundo perverso, né? Tirar, arrancar pela raiz do mundo. A mesma coisa que Deus fez com o povo do Egito, ele tirou do mundo, né? O povo do Egito, o povo desejou voltar para o Egito. O povo desejou as coisas do passado, as coisas do mundo, né? E chegou um ponto, né, deles quererem desacreditar das promessas de Deus, né? E eu acredito que como aqui esse princípio é chave que Caleb fala que havia nele outro espírito, olha interessante, outro espírito, e perseverou em seguir o Senhor. A Bíblia fala que nos últimos dias, né, que além do amor de quase todos se esfriará, em forma porventura acharei fé na terra, né? Acharei fé na terra. E também Paulo falou que completou a carreira e o que ele fez? Guardou a fé, né? E o que é interessante, porque de acordo com o tempo, né? Se a gente não perseverar, né? Se a gente batalhou e chegar no fim, desacreditar, é que nem nadar e morrer na praia, né? Então, também Pedro 1:9, 1 Pedro 1:9, né? Ele vai dizer que obtendo o fim da vossa salvação, obtendo o fim da vossa, deixa eu olhar,
alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Ou seja, a nossa fé, né? Nós fomos salvos. Nosso espírito foi salvo quando Jesus veio ao mundo, né? Quando Jesus morreu pelos nossos pecados, ele salvou o nosso espírito, né? Ele salvou o nosso espírito, mas a nossa alma está em um processo de salvação, né? Por isso que em Tiago fala que a palavra de Deus ela tem poder de salvar a nossa alma, né? Da nossa alma ela é salva, ela está sendo salva todo dia. E essa alma ela vai ser salva só no fim, né? No fim da vossa fé. Então, para que a nossa alma seja salva, nós temos que manter firmes a nossa fé, a crença, acreditar naquilo que Ele fez por nós até o fim, né? O fim, nós devemos acreditar que Cristo morreu por nós e mantermos firmes a nossa fé até o fim, porque não adianta a gente fazer tudo que no começo e deixar de confiar no fim, né? Porque eu acredito que o fim é onde que a gente vai ser mais provado, em manter firme as nossas vestes, né? Em santidade, porque o fim, né? A Bíblia vai falar que a igreja, né? Ela vai ser pura e sem mácula, né? Ou seja, em um tempo de tanta dificuldade, em tanto caos, em tanta, vamos dizer, em um mundo corrupto, um mundo sujo, um mundo mais degradado, quanto maior for um nível de degradação imoral, né, um mundo de moralidade, quanto maior for um nível de imoralidade, mais santa existirá uma igreja mais santa, a igreja do Senhor, né? Porque eu acredito que os remanescentes são uma pequena parte. Quando em Reis, né, primeira Reis ou segunda Reis, quando ali acredito que Elias que fala que existiam 7.000 daqueles que não se dobraram a Baal, ou seja, sempre terá remanescentes, né? E aí aguardemos firme a confissão, né? Aguardemos firme a confissão, porque aquele que falou é fiel para cumprir. Amém? Espero que tenha te abençoado essa palavra. Fica com Deus.